A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o evangelista Ronaldo. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho de João. Hoje eu vou dar início a um estudo básico sobre o Evangelho de São João. Você olhando de uma forma simples e superficial, você vai achar que os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são iguais, porém não são. Você vai achar que todos têm o mesmo objetivo, porém não tem. Cada evangelho ele foi escrito para um público, com um objetivo, com uma mensagem. Então a Bíblia ela foi escrita para um povo com um objetivo, com uma mensagem. Então, quando você for estudar a Bíblia, é muito importante você saber para quem aquele livro foi escrito, para quem aquele versículo foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, qual o objetivo, qual o alcance que ele queria alcançar. Então, a Bíblia ela tem esses pontos objetivos e claro. Então, os quatro evangelhos, três deles são sinóticos. Sinótico que significa que relatos muito parecidos, ou até mesmo os mesmos relatos, isto é, as mesmas parábolas que você encontra em Mateus, você pode encontrar em Marcos e em Lucas. Os mesmos relatos de milagres que você encontra em Mateus, você pode encontrar em Lucas e em Marcos. Só que isto é, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos porque eles são iguais, muitos parecidos, quase idênticos nos relatos sobre milagres, sobre curas e os ensinamentos e as parábolas de Cristo, sinótico. Esses três evangelhos são muito parecidos naquilo que eles relatam sobre Cristo. Já o Evangelho de João, ele não foca, ele não prioriza os ensinamentos de Cristo em si, as parábolas, as curas, mas sim, João, ele se concentra em Jesus e na sua divindade. João, o seu foco é revelar quem é Cristo. Ele tem o objetivo de mostrar Jesus como Filho de Deus. Então, dentro da teologia, na introdução ao Novo Testamento, onde fala dos quatro evangelhos, vai falar que João ele tem o objetivo de revelar Cristo como o Filho de Deus. Então nós temos aqui o Evangelho de João, a sua autoria, que a maioria dos estudiosos da Bíblia, principalmente dos escritores do primeiro século, afirmam ser o apóstolo João, o autor do quarto evangelho, João capítulo 21, versículo 20 e versículo 24. Ou seja, o apóstolo João, é o escritor do Evangelho de João, no qual também escreveu as epístolas de João, se eu não me engano é 1 João, 2 João, as epístolas e também a carta, a revelação de Apocalipse também. Este João que escreveu o Evangelho, ele também escreveu as epístolas e também a revelação do livro de Apocalipse. João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e, juntamente com Pedro e Tiago, fazia parte do círculo íntimo dos mais chegados do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 37, capítulo 9, versículo 2 e capítulo 14, versículo 33. Então aqui nós temos uma afirmação de que o Evangelho de João foi escrito pelo próprio João, o qual era amigo íntimo, fazia parte do ciclo íntimo de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. Então aqui já entendemos que esse evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Então nós temos também o tema, por que João escreveu?
para quem João escreveu, o que ele queria passar com essa mensagem. Então, nós temos aqui o tema. O Evangelho de João é um acervo de testemunho que provam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi escrito por João em resposta a um apelo da igreja, que já possuía os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, para ter as verdades mais profundas do evangelho, e foi escrito com a finalidade de promover a vida espiritual da igreja. Contém a substância da pregação de João à igreja, as verdades espirituais que ele receberá do Senhor. O propósito de João neste evangelho é apresentar Cristo a todos os cristãos como o Verbo encarnado de Deus. Então, primeiramente, os evangelhos, eles foram escritos com um propósito. Mateus, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. O evangelho de João foi escrito para todos os cristãos entender e conhecer Cristo como o Verbo encarnado de Deus. Então, João tem esse objetivo, que é revelar, trazer Cristo como Verbo encarnado de Deus. Você pode ver no primeiro capítulo deste Evangelho de João, que ele vai começar aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo o que existe foi feito por ele, sem ele, nada do que existe existiria. Então aqui João, ele tem essa síntese de revelar Cristo através da leitura, do conhecimento que ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se encarnou para salvar a humanidade. Então, João tem esse propósito. Então, aqui temos na síntese de João, encontramos através da leitura do livro uma citação que declara francamente o seu propósito. Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 30 e o 31. Então, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, para que tenhas vida em seu nome. Desde o seu início até a confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, João 20, 28, somos levados a prostarmos-nos de joelhos em adoração. Jesus Cristo aparece como mais que um mero homem, de fato, mais do que um simples enviado sobrenatural ou representante da divindade. Ele é o verdadeiro Deus que veio em carne. Então, Jesus, ele não é um mero profeta, ele não é um mero servo, ele não é um simples homem enviado, mas sim, ele é o verdadeiro Deus encarnado, porque aqui João, logo no primeiro século, já tinha a teoria, o levante, falando de que Cristo não era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Alguns negavam a humanidade de Cristo, outros negavam a divindade de Cristo. Então se tira qualquer uma natureza dele, é uma heresia. Se alguém nega que ele é Deus, mas nega que ele foi homem, é uma heresia, porque Jesus foi homem. Jesus se tornou carne, o Verbo se tornou carne. E se alguém aceita que ele é carne, mas nega que ele é Deus, também é uma heresia, porque somente homem, o sacrifício dele não seria válido, porque ele precisava ser homem para sofrer e padecer, ele precisava ser Deus para poder pagar um preço que o homem não poderia pagar. Então, logo no primeiro século tinha um ataque à doutrina principal do cristianismo. A doutrina principal do cristianismo é a divindade de Cristo, a sua humanidade e a sua divindade.
homem, 100% homem e 100% Deus. Então, se nega essa identidade de Cristo, é um herege, é um herege. Qualquer pessoa que nega que Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele é um herege e deve ser rejeitado o seu ensino. Então, os judeus que esperavam pelo Messias prometido necessitavam que provas ou sinais que provassem ser Jesus este Messias. O Evangelho de João apresenta essas provas, milagres e discursos selecionados dentre os últimos dias de seu ministério. Validam sua posição de Cristo, o Filho de Deus. 8 sinais ou milagre revelam não apenas seu poder, mas igualmente atestam sua glória como o divino possuidor da graça redentora. Jesus é o grande eu sou, a única esperança da salvação para um povo perdido e destituído da glória de Deus. Romanos fala que é porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, afastados, foram da glória de Deus. Então, Cristo é uma resposta para a reconciliação. Cristo é uma solução, é a única solução, é o único caminho, é a única vida que o homem consegue ter. Então, Cristo é a última aliança que Deus tinha para fazer com o homem. Em Jesus, o homem encontra a saída. Em Jesus, o homem pecador se reconcilia com Deus através de Cristo Jesus. Então, entenda que a última aliança, o último acordo, a última reconciliação que Deus tinha para fazer com o ser humano, ele fez através de Cristo Jesus. Antigamente, Deus fez uma aliança com Noé, através do dilúvio. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Moisés. Deus fez uma aliança com Davi. Agora, nos últimos tempos, a aliança foi feita através do sangue do seu próprio filho, se entregando no Calvário. Então, o homem tem o último chamado, o último despertar, que é aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Igualmente atestam sua glória como o divino possuidor da graça redentora. Jesus é o divino possuidor da graça redentora. Então não há redenção, não há restauração, não há reconciliação fora de Cristo. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, não um dos caminhos, mas sim o caminho, o único caminho. Eu sou a vida e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então em Jesus o homem pode se reconciliar com Deus, procurando salvar o homem do pecado e da condenação e restaurá-lo à comunhão divina e à santidade. Jesus fez deste mundo sua habitação temporária. Lembra João capítulo 1? O verbo que estava com Deus se fez carne e habitou o mundo, habitou um corpo para poder sofrer a condenação que cabia ao homem sofrer, porém ele se fez homem, assumiu a forma de servo para poder passar pela condenação que cabia ao ser humano. Então, para poder salvar, para poder restaurar, para poder criar uma ponte, o mediador entre Deus e o homem é Jesus. Então, Jesus se fez homem para poder reconciliar a criação com o seu Criador. Através da sua graça, homens caídos se tornam qualificados para habitar com Deus e finalmente para entrarem nas mansões eternas em sua própria pessoa. Jesus cumpre o significado das profecias e das festividades do Antigo Testamento. Triunfa finalmente
até mesmo sobre a morte e a sepultura, e deixa aos seus seguidores um notável legado para dar prosseguimento à sua missão misericordiosa sem igual na história. Então, Jesus, ele é aquele que venceu a morte, venceu a sepultura, venceu o pecado. Então, quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o inferno não é o trono de Satanás, o inferno não é o trono do maligno, o inferno é a região dos mortos, Sheol, sepultura, é onde os mortos habitam. Então, ou seja, quando a Bíblia fala que as portas do inferno não poderão prevalecer sobre a igreja, que é quando a igreja se levanta e anuncia Cristo ressurreto, anuncia vida em abundância, a igreja está atacando o inferno, a igreja está atacando a sepultura, atacando o Sheol, atacando a região dos mortos, anunciando a ressurreição. Então aqui é a igreja que ataca, anunciando Jesus ressurreto. Não é a igreja que é atacada, é ela que ataca, anunciando a salvação, a restauração e a ressurreição. Então, um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que foi alcançado, restaurado, lapidado, qualificado e chamado para anunciar Jesus como Salvador, ele é um ataque para a sepultura. Ele ataca a sepultura anunciando Jesus. Ele ataca o inferno, o Sheol, a região dos mortos, anunciando a ressurreição. Então, é o cristão que ataca, é o cristão que é uma afronta ao pecado, à sepultura, à região dos mortos. Por quê? Porque ele está anunciando uma salvação, ele está anunciando a ressurreição através de Cristo Jesus. Então nós como cristãos, anunciamos a vida e a restauração por meio do nosso único e suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu vou dar início a esse evangelho de João, no qual ele revela Jesus como o Filho de Deus, como o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem. Então aqui é uma introdução do que é esse evangelho de Mateus, esse evangelho de João, porque João, ele anuncia Jesus como o evangelho do Filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus, se encarnou para trazer salvação à humanidade. Então receba essa salvação, receba esse evangelho para que você tenha vida e vida em abundância. Então acompanhe os próximos vídeos, acompanhe os próximos conteúdos que eu vou entrar no capítulo e versículo por versículo para a gente entender melhor sobre o evangelho de João. Porque o evangelho de João, ele é diferente. Ele é diferente dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, visto que mais de 90% de seu material é exclusivo. O evangelho de João não se concentra nos milagres, nas parábolas e nos discursos públicos que são tão proeminentes nos outros relatos. Em vez disso, o Evangelho de João enfatiza a identidade de Jesus como o Filho de Deus e como nós, crentes, deveríamos responder aos seus ensinamentos. Então, é isso que nós vamos tratar. Jesus como Filho de Deus que veio para revelar a nós a salvação. Então, acompanhe os próximos vídeos que eu vou entrar nos capítulos e nos versículos.